Dia 28 de fevereiro de 2013, quinta-feira à tarde, tá um calor lascado aqui porque o ar-condicionado quebrou, pessoal. Não vamos tratar sobre a temática do inferno, se bem que era bem propício. Mas eu queria dar as boas-vindas aqui para o Paulo Andrade, que está participando conosco do Papo na Rede. Nelson Bumilcar está aqui também, generosamente com a presença. Queria mandar um abraço para o Carlos Bregantin, que está nessas horas lá no Guarujá, deve estar numa praia tomando lá uma água de coco. É isso aí. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre bioética, sobre as questões relacionadas aí à ciência, ao conhecimento humano, sobretudo aplicados à realidade da vida, da manutenção da vida, da criação da vida e do fim da vida, né, Paulo? Paulo é pastor da Igreja Batista de Granja Viana, é médico, trabalha ainda, né? Você falou que você está fechando, Paulo, mas você ainda dá aula lá na Escola Paulista de Medicina. Eu sou médico da Escola Paulista de Medicina, eu vou todos os dias de manhã lá. E é professor de ética na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Pelo menos fui, né? Obrigado. Estamos aí, bem-vindo, obrigado por você ter reservado essa tarde. Nelson Bumilcar é músico, pastor, poeta, escritor. E tem mais um atributo hoje aqui. É pai da aniversário. Sou cunhado do Paulo. É verdade. Você é cunhado do Paulo Andrade. E sou pai da Karen, que está aniversariando hoje. Você é pai da Karen, que está fazendo aniversário hoje lá em Toronto. Não, Vancouver. Né? Toronto. É isso aí. É isso daí, bem-vindo a vocês. Paulo, vamos começar definindo os temas. Eu lembro do pastor Irlande que dizia uma coisa interessante, né? Rapaz, tá quente aqui, né? Tá bastante. Tá quente, mas vamos lá. O programa vai ser curto. Se você quiser, manda seu e-mail que a gente lê e você participa do papo. Até a água secar. É isso daí. Mas o que é... Quando a gente fala de bioética, do que trata a bioética? Vamos começar assim, definindo os termos. O pastor Irlande então dizia isso. Para a gente poder compreender a nossa... E se fazer entender, vamos definir os termos. Do a ética, o que né? que é e do que trata a bioética? A ética e a biologia e a vida, eu acho que todas se relacionaram entre todas essas coisas, porque quando você vai falar em biologia, vida, você vai falar em ética, então esse entrelaçamento de tudo isso, eu acho que é essa matéria. Uhum. E ela é muito ampla, né? Tem muitos assuntos. Mas todos esses assuntos relacionados à vida, relacionados à biologia, relacionados à medicina, relacionados... E quando nós vamos falar sobre ética, nós temos que... É sobre a bioética. A gente pode dizer que a ética ou a bioética, porque é aplicada a essa realidade, às vezes ela é acusada de ser cerceadora do desenvolvimento, da aplicação de novas técnicas e conhecimentos à realidade da vida. Às vezes eu ouço essa expressão assim, de forma geral, mas... às vezes ela é acusada ou ela tem essa fama de ser a limitadora. Pode ser, principalmente agora que nós tá uma discussão, e agora diminuiu um pouco, mas sobre célula-tronco, sobre bebê de proveta, sobre essas coisas. Se você falar em bioética, muitas vezes tem bioéticos que vão ser contra e vão ser cerceadores desse desenvolvimento dessa parte da ciência. Isso não vai acontecer. É interessante que a própria palavra, né, de ética, ela traz, numa das suas definições, como um conceito fundamental, né, de caráter. Que é interessante você pensar, que é associado, e você olhar todas essas questões relacionadas à vida, relacionadas, né, à biologia, à medicina, como algo intimamente ligado com o caráter do ser humano para interagir em todas essas dimensões. Exatamente. Então aí você entra na sua ética de conceitos, né, deontológica, ou éticas de objetivos, né, teleológica. Para onde nós vamos? Não importa o que eu penso, o que importa é o meu objetivo ou os meus princípios. E que princípios são esses? Da onde eu tiro esses princípios? Por isso que é uma matéria muito que é ausente hoje, né, Paulo, da agenda das comunidades locais. Eu fico impressionado com isso, né? Que as consequências de nós não lidarmos com essa questão da bioética no dia a dia, todas essas cadeias que nós estamos envolvidas, elas trazem sequelas e estão presentes nos nossos aconselhamentos. Questão do aborto, questão de eutanásia, de transgênicos, né, e diversas outras áreas. Raríssimo você ver isso presente
na agenda de um pastor durante um ano ou de um grupo de ensino na comunidade local para ajudar a comunidade, os pais, os filhos, os profissionais a lidarem com isso. Eu fico impressionado. Impressionante. E os pastores não estão preparados muitas vezes, não estão preparados para lidar com a morte, né? Não estão lidados para lidar com esses assuntos que você falou. Sim. Porque não tem discussão. Existe uma negação para tudo isso. Nós estamos inseridos nisso o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. É verdade. Ô Paulo, qual que você acha que são, assim, pensando na sua caminhada como médico, como pastor, quais que são os temas dentro da bioética hoje que são talvez assim mais urgentes de serem resgatados para um diálogo? Não só em termos de igreja, mas sobretudo no ambiente da igreja. Sim. Né? Eu acho que o nosso lidar diário no ministério e na nossa vida é com tanto o nascimento como a morte, né? A morte realmente é muito pouco, não se enfrenta a morte hoje. Não se ensina sobre ela, nem se enfrenta. Ela se nega à morte. Uhum. E se também, quando o assunto está restrito à nossa família, a ética muda muitas vezes, né? Em relação ao aborto, em relação a quando que vai ser possível fazer um aborto, quando não vai ser possível fazer um aborto. Então, é pouco discutido isso aí. Ao bebê de proveta, né? A célula-tronco, né? Será que eu posso usar a célula-tronco ou não? Se for para salvar um filho meu que tem uma leucemia, e se for salvar, aí eu posso usar, mas a teoria da célula-tronco pode ser que não seja bom na minha teoria. Como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser a minha pregação? E a minha ética pessoal? Você vê que isso gerou até lá em 2005, né? Unesco, para você conseguir compilar uma série de convicções dentro da bioética e que balizou, por exemplo, uma política de direitos humanos. E isso repercute, você decidir se uma pessoa vai sobreviver ou não, Exatamente. se vai interromper o nascimento dela, está absolutamente presente no nosso dia a dia. Sem dúvida. Porque vão perguntar para nós, como pastores, ou com outras pessoas, até que ponto eu invisto nessa vida? Essa pessoa pode ir para a UTI, deve ir para a UTI ou não? Ela vai para casa para morrer em casa ou não? E nós tivemos essa experiência na família. Na né? família. Várias pessoas da nossa família. Que morreram em casa. E bem. E bem. Foi assim... Não sei se eu acho que fugir só um pouquinho para a gente voltar, Sim. que eu estou pensando o seguinte, né? A gente está falando aí talvez um pouco mais sobre essa questão da morte, dessa condição que, de certa forma, o conhecimento médico hoje possibilita de estender a vida, mas talvez a gente não pense tanto, num primeiro momento, em qualidade de vida, né? E outro nessa forma de viver, que eu acho que é uma forma desesperada, como você colocou numa conversa que a gente estava tendo antes, de não aceitar a morte. Você acha também, vocês acham que isso tem a ver? Porque assim, com o seguinte fato, nós vivemos hoje um tempo em que se fala muito sobre cura, sobre essa intervenção de Deus. Então você mesmo contou um exemplo de uma situação de uma pessoa que já está com uma certa idade, que aparece gente para orar pela cura. Né? Quer dizer, a nossa teologia reflete um pouco, ou muito, nessa maneira de não encarar a morte, e aí a gente tem desdobramentos em relação ao que a gente faz com pessoas que estão em UTI de hospital, e aí se discute então a questão da eutanásia e tudo, mas antes disso me parece que tem outro ponto, né? O quanto que a gente lida de forma serena, sobretudo quando a gente tem a fé em Cristo, com essa realidade da morte. Isso aí é um assunto diário, né? Porque você tem uma pessoa que está doente, provavelmente só tem um assunto, só um pedido de oração, que é pela cura da pessoa. Agora, será que esse é da vontade de Deus que ela se cure? Quantas orações vão ser feitas? Agora, quando que nós vamos orar para ela ficar bem e ela estar em paz e ela partir em paz? Quando que o pastor ou o conselheiro vai chegar para essa pessoa e falar: seus negócios aqui estão bem para deixar para sua família? Você ainda tem algum tempo, mas como é que você está deixando as suas contas, suas pendências relacionais? O seu relacionamento com todo mundo já está em dia? Agora, esse preparo pastoral é inexistente, porque o pastor normalmente chega para pedir a cura. E ele, como não está preparado com a sua própria morte, ele não consegue lidar com a morte da outra pessoa.
e levá-la à morte bem. Agora, de novo, né, Paulo, você vê, se nós tirarmos essa vertente, né, da defesa da vida também, e essa vertente dessa propriedade da ética de caráter, é uma linha tão tênue que, por exemplo, pessoas que estão lidando, nós estamos vivendo um caso desse no Brasil hoje, de uma médica dentro de uma UTI, né, que teria facilitado ou provocado a morte de pessoas. A morte de algumas pessoas seria a cura. Né? Mas essa linha é tão tênue, porque que traz embasamento no corpo médico, clínico, para se pensar que, olha, então vale a pena uma morte assistida, vale a pena desligarmos aparelhos para que essa pessoa não sofra. Então, a gente precisa resgatar quais são os limites, né? Exatamente. Para podermos viver e essas dimensões. Países da Europa, onde você tem hoje eutanásia reconhecida, né? E em nossas realidades, complicadíssimo viver essa dimensão. Nem se conversa sobre isso. Exatamente. Do que vai balizar essas decisões. Porque Quais são os uma nossos atitude, princípios éticos para a balizar eutanásia os limites, como uma né? atitude ativa para você abreviar a vida da pessoa é realmente fora de ética, porque a vida não nos pertence, né? Não pertence, nem a minha vida me pertence. Você está falando de colocar no português claro. Quando você fala da eutanásia como uma forma ativa, você está dizendo assim, do ato que provoque a morte do paciente. Exatamente. Ou da pessoa. Sim. Exatamente. Isso aí é o termo eutanásia. Você está provocando a morte naquela pessoa. Mesmo que essa pessoa esteja num estado terminal, mas isso aí você não tem direito de fazer. Por quê? Porque aquela vida você não pode nunca abreviar. Isso aí não é um problema, alguma coisa que nós podemos mexer. O que nós podemos mexer são atitudes heróicas e, não sei se heróicas, vou pôr entre aspas. Outro dia eu fui numa UTI fazer uma visita. Grande parte, eu digo, mais que 50% daquelas pessoas que estavam na UTI eram pessoas que não tinham nenhum prognóstico de vida. Então elas estavam ligadas a aparelhos, a maioria inconsciente, quando na realidade essas pessoas, será que tiveram um preparo para chegar à morte? Tanto como você falou dos seus relacionamentos pessoais, das suas pendências emocionais, do seu relacionamento com Deus. Essa conversa não existe entre nós cristãos. Existe somente um assunto, a cura. E, se nós formos ver estatisticamente, 100% das pessoas vão morrer. Agora, diante da nossa visão, né, de um programa como o nosso, né, que tenta uma abordagem também cristã, né, Paulo? Pelo menos no século passado, um período da bioética se tentou tirar essa questão teológica da compreensão para chegarmos a outros limites da ética, né? E houve uma reação, né? Esse pastor alemão, que foi um dos primeiros que usou esse termo da bioética, justamente porque ele percebeu que as pessoas estavam tirando toda essa questão da teologia nessa visão multidisciplinar. E tentar não perder isso, porque se perdermos isso, a gente chega a outros resultados e outras posturas em cada uma dessas áreas. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito sério, porque nós não temos uma posição, vamos dizer assim, posições mais claras e concretas, uma visão cristã ou bíblica sobre cada um desses pontos. É verdade, porque como o apóstolo Paulo fala, se a esperança se resume só a esse mundo aqui, eu sou o mais desgraçado dos homens, o pior dos homens. Então, na realidade, eu tenho... Isso aí tem que estar pautado na minha teologia. Sim. Na minha esperança de estar muito melhor. Eu estou, como o apóstolo Paulo fala, eu estou bem melhor partir do que ele está aqui. Ô Paulo, tecnicamente existe uma diferença, por exemplo, do ato da... Você deu esse exemplo dessa visita que você fez lá na UTI, em que uma quantidade considerável de pessoas estavam ali, tinham a sua vida mantida por conta de aparelhos e tal. Existe uma diferença técnica de nome e tal entre essa ação ativa de provocar a morte de alguém que está numa fase terminal e desligar aparelhos que mantêm a vida dessa pessoa? Eu posso tentar explicar dando exemplos. Eu tenho muito próximo alguns exemplos. O exemplo do meu pai, que ele tinha uma doença terminal e
ele falava o seguinte: olha, filho, e eu tratei muito perto dele por ser médico. E ele era médico também. E ele era médico também. E ele falava: olha, eu, na realidade, meus amigos já estão no céu. Eu quero ir para o céu. Eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu só não quero sentir dor e sofrer. Mas eu não quero mais esses tratamentos que eu fiz até agora. Então, na realidade, você vai cuidar de mim, mas eu quero ter uma morte onde eu não tenha sofrimento. Mas eu também não quero ter... Se na realidade, naqueles últimos dias da vida dele, eu fizesse uma diálise, que ele tinha uma insuficiência renal, se eu pusesse um respirador, fizesse uma traqueostomia, fizesse uma alimentação parenteral, ele poderia viver mais um mês. Mas que esse mês seria tão sofrido para ele, quando ele morreu na cama dele, ao lado da família, né? Eu tenho a minha sogra também, que tinha uma doença terminal, e ela morreu em casa, ao lado dos meus filhos, ela pedia, ela falou: eu não quero mais nenhum ato heróico, eu quero viver. Eu lembro quando 2 pastores entraram na UTI para orar por ela falou assim: vocês vão orar por quê? Se é para minha cura, não precisa orar, porque eu já estou preparada para encontrar com o meu Senhor, eu quero morrer bem. Então. Depois que a gente entendeu, conhecendo o Largo da Boa Morte numa cidade do interior, né? Dá para morrer bem, né? Madre Teresa de Calcutá teve grande parte do seu ministério ajudando pessoas, lidando com esses últimos momentos, com o carinho, com a minha presença. sogra, ela escreveu carta para todos os parentes, para as amigas, se despedindo e falando: olha, eu estou indo para um lugar muito melhor. E essa falta... Aquela ideia do põe a sua casa em ordem. Isso. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem que está chegando a sua hora. Nós não temos a ideia, e nós negamos a ideia de que todos vamos morrer. E nós temos que escolher morrer bem. A gente vive na prática, Paulo, você falando assim, de fato eu acho que é mais ou menos isso, uma forma de um cristianismo meio pagão, né? Exatamente. Porque assim, diferente daquilo que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, e eu acho que é muito interessante o que ele fala, que assim, não fiquem tristes como os que não têm esperança. Exatamente. Ele não está negando a tristeza, ele está dizendo assim, vocês vão vivenciar uma tristeza no luto, mas ela não é desesperadora. Exatamente. Essa compreensão de que há aquele que venceu a morte, Jesus de Nazaré. Henri Nouwen escreveu 2 livros, acho que pelo menos 2 que eu li sobre a morte, e ele fala muito sobre acolher a morte. Eu vou acolher a morte. Eu acho que isso é uma sabedoria muito grande que para nós evangélicos hoje está em falta. Não existe esse acolhimento da morte. A Maria Helena Del Viário, aqui de São Paulo, está mandando uma pergunta para a gente aqui. A pergunta é a seguinte: uma mulher que não pode ter filhos deve adotar ou usar métodos alternativos de reprodução assistida? Obrigado, Maria Helena, pela sua pergunta. Pergunta para quem? Para o Dr. Paulo? E aí, Paulo, qual que é você agora como professor de ética, quais são as implicações éticas que estão envolvidas nessa questão? Antes da gente talvez ajudar a Maria Helena, vamos dizer, na pergunta dela. Aí nós temos que conceituar algumas coisas para responder essa pergunta. Maria Helena, né? Isso. Maria Helena, nós temos que conceituar, por exemplo, o início da vida. Onde está o início da vida? Porque eu conceituando o início da vida, eu posso aconselhar uma pessoa ou não a fazer uma fecundação in vitro. Porque a fecundação in vitro, eu vou pegar um espermatozoide, pegar um óvulo, né? E in vitro eu vou pôr fora do útero, fazer aquela fecundação, deixar eles crescerem, deixar esses embriões crescerem até uma certa fase, congelá-los, deixá-los sem crescer e depois implantá-los no útero, né? Normalmente se implanta alguns embriões no útero e os outros se guardam, né? Então essa é a forma técnica. Agora a forma ética disso, como é que nós vamos encarar? Nós temos que encarar para saber onde que inicia a vida, né? Se nosso conceito de início da vida está na fecundação, eu tenho naquela geladeira algumas vidas. Se o meu conceito de início da vida está, por exemplo, na nidação, que é quando o óvulo está crescendo e ele se implanta no útero... O óvulo já fecundado. Aí eu já não tenho mais problema ético. Se eu achar que a vida se inicia com a formação do sistema nervoso, que muita gente acha que é aí que inicia a vida... Também eu não tenho problema ético. Se eu achar que é durante a gravidez, ou então até como os Yanomamis, que quando nasce, a criança não tem vida até eu
resgatá-la do chão, eu posso matá-la, também não tem problema. Então depende muito da onde eu acho que se inicia a vida. A ética, ela está intimamente ligada à filosofia. E a gente começa a questionar exatamente essas questões que você colocou, Paulo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo assim essa dimensão de que a ética, ela tem sido intencionalmente manipulada em cada um dos seus segmentos. Ela pode ser manipulada e ser assim justificada, né, com as suas decisões. E aí eu acho que como a própria ética traz essas heranças culturais e religiosas, por mais que você tente separar, ela pode ter resultados diferentes e aplicações diferentes. Porque essa não é só a fecundação in vitro que vai entrar a célula-tronco, vai entrar uma gama de assuntos que essa meu conceito de vida vai brecar essa pesquisa ou não. Vai fazer eu aceitar ou não. Então esse conceito de vida é muito importante. Eu tenho o meu, né? E nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Porque até a definição clássica de aborto é a expulsão de um feto perfeitamente nidado, né? Perfeitamente implantado no útero. Então, na realidade, essa definição clássica da medicina não deixa dúvida que você pode fazer o bebê de proveta, ou você pode fazer célula-tronco, mas será que ali não tem vida? Porque se ali tem vida, eu tenho na geladeira muitas vidas. E o que eu vou fazer com aquilo é uma coisa muito séria. A ciência, quando eu estou falando ciência agora, talvez a medicina, as áreas do conhecimento humano que tratam disso, eles têm chegado, Paulo, numa posição em relação assim, quando que a vida tem início ou ainda não? Existe muita polêmica nisso tudo. Porém, o que tem vencido, pelo menos as discussões, é que o início da vida está na fecundação. Tanto que a pesquisa de célula-tronco embrionária é um problema sério em vários países que é proibido. Em alguns países foi liberado, em alguns países não. Então e aí está o cerne da questão. A Fátima Morales, de São Bernardo, está fazendo uma pergunta aqui para a gente também. A pílula do dia seguinte, ela é abortiva? Então, essa é o mesmo problema. Porque se o meu conceito de vida está na fecundação, e aí, na hora da fecundação já existe vida, quando se toma a pílula do seguinte, o que é a pílula do seguinte? É uma quantidade de hormônio que vai fazer com que haja descamação do útero. Havendo a descamação do útero, a possível gravidez, se houve gravidez, né? Ele quando chegar no útero, ele vai se descamar junto com a próxima menstruação, junto com aquele sangramento. Aí, se eu considerar meu conceito de vida, de início da vida é a fecundação, aí existe o aborto. Aí existe eu interferi e acabou com aquela vida. Pensando nisso que você está falando, que eu acho que é interessante, que é definir o ponto, que você tem, ou pode ser no ato da fecundação, na nidação, na formação lá do sistema nervoso. Existem métodos contraceptivos que são abortivos. Ou que são abortivos, não vamos usar essa palavra agora, não vamos pensar assim, que eles provocam a eliminação desse óvulo fecundado em algum estágio. Antigamente o DIU, ele era só um conteúdo intrauterino que fazia com que, se houvesse a gravidez, na nidação, como existia um corpo estranho dentro do útero, haveria descamação e aí não haveria gravidez. Depois houve os DIUs de cobre. Hoje em dia só se usa DIUs de cobre. E esse cobre é espermaticida. Então esse espermatozoide ele não consegue chegar na trompa para haver a fecundação. Então ele não é mais abortivo. Então dos métodos anticoncepcionais que poderiam ser abortivos seria o DIU, que não era de cobre. Hoje em dia não, a pílula não. A pílula ela é um anovulatório, ela não deixa ovular. Então na realidade eles estão antes da fecundação.
Só a pílula do dia seguinte que realmente ela vai fazer com que haja a descamação uterina de um óvulo fecundado, se houve a gravidez. E Paulo, como é que é a questão, ainda falando nessa temática relacionada ao aborto e voltado para a ética, porque eu acho assim, me parece que ao mesmo tempo que a gente, eu até tinha dado o tema para o programa hoje, que era o seguinte: bioética, novos desafios, velhos dilemas, né? Quer dizer, o dilema me parece velho nesse sentido, não antigo, mas velho no sentido de que, não ultrapassado, mas que é essa questão da vida, do respeito à vida, quando é que começa a vida. Essa é uma discussão contínua. Ao mesmo tempo, os novos desafios são, a gente vai tendo tecnologias, tanto de manipulação da vida, vamos dizer assim, quanto de diagnóstico, por exemplo. Então hoje, uma outra questão que se discute, que é complexa, e que assim, uma coisa é discutir conceitualmente, num fórum, a outra é viver uma experiência, que é a questão assim, você tem mecanismos para diagnóstico intrauterino. E aí se identifica uma série de problemas, por exemplo, no feto, né? Isso é muito interessante. Aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo, poxa, que legal, hoje tem uma série de recursos, a gente vai suscitando uma série de questões decorrentes dessas descobertas, desses avanços, né? O que a gente faz com isso? Aí que entra essa questão da ética. Porque a gravidez a partir de uma certa idade, ou uma gravidez que já tem uma história de malformação genética, é indicado você fazer uma punção, né, e bem no início da gravidez, e você tem o diagnóstico de problemas genéticos, né, uma síndrome de Down, você tem problemas mais graves, e mesmo o ultrassom, você tem uma detecção de várias malformações não genéticas até congênitas. Agora, você vai fazer o que com isso, né? Hoje a nossa legislação já permite terceira possibilidade de aborto, né? Que a primeira possibilidade era risco materno, a segunda seria por estupro e agora por anencefalia. Então, o anencéfalo eticamente pode ser, eticamente aceitável o aborto do anencéfalo? É uma discussão, até eu acho uma discussão. Legalmente agora já está sendo, o Supremo Tribunal já aprovou. O anencéfalo é até uma discussão mais não tão séria, porque o anencéfalo ele vai morrer de qualquer jeito. O anencéfalo que é anencéfalo, ele tem um sistema nervoso aberto, ele não tem o córtex cerebral, ele não tem nem como respirar, ele respira alguns minutos e morre. Então, esse não é um problema ético muito sério. O problema ético mais sério é quando existe, por exemplo, tem pessoas que fazem o diagnóstico de síndrome de Down. E síndrome de Down, e aí depois vai fazer o aborto. Essa é um problema ético muito sério, né? Que pode bater na porta de qualquer pastor num aconselhamento. Um aconselhamento, e certamente vai bater. Pode bater no berço da casa. No berço da nossa casa. É isso mesmo, né? no próprio berço da casa. E aí? Aí nós vamos fazer uma eugenia, que é uma purificação da nossa raça, onde não vamos ter doenças, ou nós vamos considerar essa pessoa que vem com alguma necessidade especial como algo que vai ser bom para mim até, muitas vezes. Nós temos agora um filme que está em cartaz de três crianças com Down que saem, fazem aquela bagunça, aquela coisa. Então eu só posso ter crianças bonitas e inteligentes? Isso é um problema ético de vida, né? É um problema... Ou eu vou matar as coisas. Então, esses diagnósticos, na realidade, deveriam ser feitos não para a interrupção da gravidez, mas para uma preparação da sua vida que você vai passar depois. Agora você vê, né, Paulo, como a ética e a bioética ganham uma dimensão de importância, né? Muito. Porque a gente está falando assim, de questões mais amplas da bioética, mas nós não sabemos lidar com a própria ética em questões mais simples da vida, relacionais, nas nossas dinâmicas familiares, comunitárias. Quanto mais lidarmos com essas questões mais amplas, quer dizer, nós precisamos trazer essas questões definitivamente para a agenda do discipulado, do pastoreio, da mentoria, da orientação na comunidade, nos púlpitos, porque nós vamos nos tornando cada vez mais distantes da realidade
e com um reducionismo absurdo com o que nós estamos proclamando ou dizendo como cristãos nas comunidades. Eu já vi interrupções de gravidez de crianças, de fetos que não tinham um braço. Não tinha um braço, não, vamos interromper essa gravidez. Isso são coisas que a gente tem que tratar muito nos púlpitos e nos nossos aconselhamentos. Né? Isso aí é muito importante. Você falou do Henri Nouwen, é interessante um livro que ele tem, Paulo, acho que você lembra, que chama... O nome do livro é Adam. Sim. Que é uma experiência Exatamente. fascinante que Isso. o Henri Nouwen tem no cuidado pessoal com um rapaz que sofria de uma espécie de uma epilepsia muito grave, mas que eu fico pensando assim, é essa questão, né? Quer dizer, qual que é o conceito e qual a importância da teologia dialogar sobre essa questão para pontuar valores que dizem respeito à vida. Exatamente. Né? E se resgatar no âmbito eu vou falar da religião, não no sentido dessa religião ritualista, né? Estou falando da religião assim, de valores religiosos, de valores teológicos, ou da espiritualidade, qual é o nome que seja dado, para se pensar nessa questão da vida, né? E a importância. Eu falo isso porque me parece que a gente vive um tempo em que é possível se dialogar sobre isso de forma multidisciplinar, com médicos, com psicólogos, com advogados, com antropólogos, mas você deixa de lado religiosos. Quer dizer, há uma resistência a essa ideia de se trabalhar num grupo multidisciplinar esse conceito da vida. Sem dúvida. Né? Porque E o nós quanto é estamos... importante. Desculpa, pode falar. Não, isso eu falei, aí eu fico pensando o quanto é importante. Quando você falou em eugenia, me veio na cabeça a memória a história da Alemanha nazista, Exatamente. que praticava isso, Exatamente. né? No sentido de eliminar aquilo que era torto, que era errado, que era feio, dentro de um conceito deles, de uma raça pura, e se matavam pessoas. Né? Nossa, Fernando, Nelson, vocês vão concordar comigo, nosso mundo evangélico, Renato, eu vou dar a sua pergunta que chegou daqui a pouquinho. Aguenta a mão, fala, Paulo. o nosso mundo evangélico é muito pobre no sentido de ele nega o sofrimento. Basta ver nossas reuniões de oração. É cura e prosperidade. A gente não aceita o sofrimento, a gente não pode lidar, tanto que não lidamos com a morte, nós queremos ver a morte na UTI e depois em 6 horas enterramos, nós negamos a morte, negamos um doente em casa porque incomoda a gente, incomoda tudo que é sofrimento, quando na realidade... Aliás, desculpa te Pois cortar, tem um filme que está passando agora nos cinemas, concorreu ao Oscar, chama Amor. Isso. É muito interessante, é um filme francês, então não espere grandes 2 arrombos. músicos já no final de... São 2 músicos aposentados. Que um deles tem um AVC e mostra a dificuldade, isso assim, a dificuldade numa linguagem de cinema francês, que a coisa fica ainda mais punk, mas é muito interessante. Então, quando na realidade... a segunda vez, vou repetir a terceira vez, todos nós vamos morrer e todos nós vamos sofrer. A nossa última experiência vai ser a morte. Então, todos nós provavelmente vamos ficar doentes. Então, qual vai ser o approach, qual vai ser a abordagem que vão nos dar a respeito da nossa morte? Será que eu vou ter um leito na minha casa onde eu posso pegar a mão dos meus queridos, ou eu vou estar num monte de tubo? A bioética era lida exatamente com isso, né, Paulo? Exatamente. Com a sustentabilidade da vida em todos os sentidos. Se vai lidar com isso, tem que lidar com a questão do sofrimento, que está absolutamente presente na existência humana. Sem dúvida. Porque existe um triângulo, que é a dor, né, o sofrimento, o desespero e a paz. Eu vou ter que agir aqui para acabar com a dor e o sofrimento. O meu sofrimento é potencializado na minha solidão, no meu desespero, e o papel do cristão, do irmão, do pastor é eu tirar esse sofrimento. Isso aí abranda 95% do sofrimento de qualquer pessoa, se eu abordar direito. Eu não posso frustrá-lo, até dizer que ele não está curado porque ele tem fé, porque é do pecado. Eu vou deixar de experimentar e desenvolver qualidades fundamentais para a experiência humana. E existe, eu digo até uma teologia de bandidos, que falam que esse sofrimento é fruto de pecado e fruto de falta de fé.
Isso aí é uma antiteologia, é uma coisa absurda. Que Os amigos de Jó. Os amigos de Jó, exatamente. A teologia deles até parece bonita, né? Mas Deus não gostou Dá muito. uma prensa, dá uma prensa neles. Ó, a Renata lá de Jundiaí está fazendo a seguinte pergunta: uma mulher que sofreu abuso sexual pode fazer um aborto? Essa legalmente pode, né? Legalmente ela tem todo o direito de o juiz dar autorização dela fazer o aborto porque ela fez. Agora, o que é legal é ético no sentido de... Eu passei eu trabalhei em hospital público como ginecologista, como obstetra, e agora imagina a minha posição de médico. E eu tenho a minha posição de médico e a minha posição de cristão, e vem a autorização do juiz, é autorização, não é ordem, né? Sim. Essa autorização para o médico fazer o aborto. E aí ele vai ter um problema ético, porque ele vai ter que tirar uma vida. Uma vida, às vezes, já com essa autorização já passou alguns meses, né? Alguns dias, semanas, já tem um feto bem mais maduro ali. Então, na realidade, qual a ética desse médico? E ao mesmo tempo, Paulo, você está lidando com uma moça, uma menina, face a face, que traz todo um semblante de dor de algo que lhe fizeram. Sem dúvida. Eu não tenho filhas, mas imagina você com uma filha adolescente que sofreu estupro e está grávida de um bandido. É um problema seríssimo. Por isso que problemas de ética não são fáceis, 2 mais 2 são 4, não são regras. E outra coisa, eu não me sinto nada apto para julgar algum ato que fora feito. Eu posso abraçar, orar, chorar com essa pessoa e dar a minha opinião ou estar caminhando junto. Agora, você julgar como se fosse 2 mais 2 são 4 em cima disso é muito difícil. Aí é uma crueldade. E depois uma outra amplitude do aborto que ganha essa dimensão de saúde pública. Exatamente. De você conviver com uma realidade com milhões de abortos praticados durante um ano e você escolher isso, né, dentro da sociedade com todos esses conceitos. O que fazer? Eticamente, se lidar com a questão micro e a questão macro. Exatamente. Que talvez possa nos levar a termos posicionamentos diferentes e não significa que somos a favor. Ou contra. Né? Mas pegando estatísticas, você pega, por exemplo, os estados nos Estados Unidos que legalizaram o aborto, não houve diminuição do aborto ilegal e também não houve diminuição da mortalidade das gestantes que praticaram aborto. Continua igual. Então, não é a legalização do aborto que vai resolver essas coisas, alguma coisa legalizada. Eu acho que a gente está falando de algumas questões aqui que envolvem, e eu acho que boa parte delas envolve a questão do sofrimento, né? Quando a gente fala de eutanásia, quando fala de célula-tronco, a gente está falando de uma pesquisa, mas que tem a ver com o camarada que tem leucemia, com o camarada que tem Parkinson, quer dizer, exatamente. De alguma maneira tem algum desdobramento de forma a atenuar o sofrimento dessa pessoa, essa menina que sofre um abuso e fica grávida e tal, né? E aí eu acho que é difícil a gente considerar, Paulo, quais são as reações que cada um vai ter quando chega o sofrimento, ou quando chega essa situação tão difícil. Eu estava lembrando uma historinha que eu até coloquei no Facebook esses dias, por conta de uma temática que a gente trabalhou no domingo passado, lá na nossa comunidade, sobre sofrimento, né? Que é a história de um rabino, eu não sei se é verdade ou não, eu li isso num livro, de um rabino que estava lá em Auschwitz. E ele ficava o tempo todo encorajando o seu povo a manter a fé em Deus, porque o Senhor está conosco, tá? Enfim, fazendo um trabalho pastoral rabínico, né? E aí, quando ele foi levado para a câmara de gás, ele tem assim, uma explosão, um arrobo dizendo assim: Deus não existe, Deus nos abandonou. E aí a história, ela não termina aí, porque ela conta que nesse mesmo grupo de pessoas que vão para a câmara de gás, havia um prisioneiro judeu que estava ali, que nos tempos anteriores, nas semanas, meses anteriores, ele zombava do rabino. Tá dizendo assim: para com isso, que essa coisa que Deus vai nos livrar, que Deus é bom, que manter a fé em Deus, para com isso. Então ele zombava do rabino. E que quando ele entra na câmara de gás, alguém ouve ele dizer o seguinte: Shema Israel, que é a oraçãozinha curta dos judeus, quer dizer, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E aí a lição, quer dizer, o camarada que conta essa história no livro, o que ele está querendo dizer é o seguinte: numa situação de crise profunda, em que a própria vida, em que a própria pele está lidando está em jogo, é impossível saber as reações
e como que cada um vai lidar. E eu acho que você falou é muito interessante, que a despeito às vezes da minha própria opinião e do meu próprio valor, eu preciso compreender essa realidade. Quem talvez vai agir e vai fazer algo que eu possa até dizer assim, eu não faria assim. Exatamente. Até porque eu não estou vivendo a pele dela. Existe um livro, você deve conhecer, da Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte. Ela era uma enfermeira que lidava só com pacientes terminais. E esse livro dela, tem alguns livros, aí ela fala sobre, a partir do momento que a pessoa sabe que vai morrer, ela passa por vários estágios, vários sentimentos de negação, de revolta, tudo. E agora, qual o nosso papel? É julgar essa fase que ela está passando ou estar do lado dela ajudando nessa fase? Porque essa revolta não é pecado. Porque o sentimento que eu tenho não é pecado. Eu preciso de ajuda naquela hora. Né? Até a aceitação ou não, e depois não são fases que vão até o fim, elas voltam, elas se entrelaçam. Então eu posso ter uma revolta uma hora, outra hora eu posso ter uma aceitação, outra hora eu posso estar fazendo negociações com Deus. Se o Senhor me salvar dessa, eu vou ser isso, aquilo. Agora, qual o nosso papel diante de um paciente desse? É estar do lado dele. E quando envolve legislações, né, Paulo, que possam dar aval a decisões, você entra em terrenos cada vez mais complicados. Né? Essa semana a gente viu um policial que, mesmo com uma ordem do nosso segurança pública, que ele não poderia fazer atendimento para uma pessoa que sofreu um acidente, que sofreu um tiro, e ele percebeu que não ia chegar ninguém para atender, ele não podia fazer legalmente, mas ele era um cristão, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, sou eu que vou poder ajudar isso. Ele transgrediu a ordem, levou essa pessoa no seu próprio carro, e o médico disse que se ele chegasse mais 5 minutos, ele não teria vivido. Quer dizer, isso não significa que... Mas houve uma legislação que impede hoje a pessoa de atingir para esperar um atendimento ideal, que seria, claro, de profissionais que chegariam com a ambulância lá. Quer dizer, nem todas as situações elas estão previstas e nem todas as coisas que nos colocam legalmente possível, como por exemplo, olha, até aqui uma autorização para você fazer um aborto. Significa que isso praticamente seja Você citou os alemães nazistas, naquela época era legal você entregar os judeus para serem mortos. E eticamente eu poderia mentir para escondê-los? Então é o que você está falando, não é porque é legal que é ético. Agora, uma coisa interessante, Paulo, na bioética, pelo menos pelo que a gente estudou, tivemos lá o Thurman Bright como uma das primeiras pessoas que veio falar de ética para a gente há décadas atrás e nos encorajou nessa dimensão, é que como cristãos nós somos a favor da vida. Nós somos a favor da qualidade de vida, da promoção humana. Nós somos a favor de todas as dimensões de sustentabilidade da vida. Quer dizer, isso é uma causa nossa. É uma causa cristã. A gente teria que estar puxando esses assuntos, ou pelo menos na sociedade, trazendo essa discussão e essa nossa presença. E como comunidades da fé, como igreja, como comunidade de juntamento de cristãos, nós não podemos absolutamente ficar ausentes e omissos a cada uma dessas áreas e dimensões. Sem dúvida. E você, como um médico experiente, como um pastor, vive essas duas dimensões. O Dani está colocando ali, a legislação proíbe levar um acidentado, mas ao mesmo tempo não temos estrutura de um atendimento eficiente. Exatamente. Quer dizer, a coisa é muito complexa. Agora, você está falando aí sobre esse valor da vida que a gente dá, e a gente está com o tempo já avançando, mas acho que dá tempo para tocar numa questão que é a seguinte, e aí abordar um pouquinho o lance da célula-tronco. Porque nós temos um princípio de lutar pela vida, de defender a vida, a qualidade de vida. O argumento hoje que se coloca em relação à célula-tronco é que é uma pesquisa que visa ajudar pessoas que têm uma má qualidade de vida, por conta de enfermidades e problemas tudo mais. Aí a gente tem um dilema ético. Né?
Eu não sei exatamente, também não é minha área, Paulo, eu sei que assim, a área de pesquisa de célula-tronco e tudo mais tem evoluído bastante, inclusive para outras áreas, para além da questão dos embriões. A gente tem que diferenciar bem, tem dois tipos basicamente de célula-tronco, né? A célula-tronco embrionária e a célula-tronco adulto. Célula-tronco, o que é célula-tronco? Célula-tronco é uma célula que pode se diferenciar para qualquer tipo de tecido e ela se multiplica para fazer esse outro tecido muito, né? Agora, temos dois tipos. A célula-tronco adulta, nós temos na nossa medula, no sangue, vários tecidos do nosso corpo, nós temos essa célula-tronco. E quanto a isso não há problema ético. Eu posso pegar essa célula-tronco e ela poderia se transformar num tecido cardíaco se eu tiver um infarto, num fígado, tecido hepático se eu tiver uma hepatite, e aí ela não tem problema. O problema maior aí é a célula-tronco embrionária, que é a célula-tronco presente no embrião. Essa célula-tronco eu vou pegar esses resquícios de fecundação in vitro. Sim. Então sobrou lá, não vou usar. Então eu pego aquela célula lá, aquela célula, como é de um embrião, ela pode ser para qualquer parte do corpo, ela vai ser qualquer tecido. Então eu vou pegar aquela célula-tronco, eu vou tirar o núcleo daquela célula-tronco que é daquela pessoa que eu nem sei quem é, e vou pôr um núcleo meu naquela célula-tronco. E aí eu vou pôr os meus tecidos e eu vou ficar bom daquela doença, teoricamente, ainda não está certo isso aí, mas está bom. O meu problema maior é aquele núcleo que era uma vida ou não. Né? Agora, o conceito de célula-tronco, que essa célula ela ela consegue se transformar em qualquer tecido, é excelente. Se eu tirar esse problema ético e puser a célula-tronco adulta, vai ser uma revolução na medicina. Por quê? Porque eu vou curar doenças que hoje eu não curo. O interessante é que a pessoa vai voltar a morrer, né? Então, mas aí eu fico pensando assim, vão provavelmente se gerar novos dilemas, outras questões, sem dúvida nenhuma. Né, esse sonho, e às vezes eu fico pensando assim, engraçado que a gente ouve essa ideia, às vezes tem ouvido cada vez mais, até por conta que a gente percebe assim, que nos últimos 40 anos a expectativa de vida cresceu razoavelmente, né? Então aquela ideia assim, não, daqui a pouco a gente vai estar vivendo 120 anos, 150 anos. Às vezes eu me lembro daquele texto de Apocalipse, talvez não tenha muito a ver, mas eu me lembro, quando aquele texto assim, e chegará o tempo em que as pessoas desejarão a morte e não a encontrarão. Que aí eu fico pensando assim, cara, tudo bem, ninguém quer morrer precocemente, né? Mas é essa a realidade, talvez, Paulo, né? De que você pontuou várias vezes, eu acho que é muito interessante. A nossa existência aqui, a gente precisa trabalhar e lutar pela qualidade, pela vida, pelo valor da vida, né? Pela justiça. Aí eu acho que isso que o Dani colocou, a gente vive um sistema que oprime a vida, que é anti-vida, mas a gente sabe que é uma vida que não é plena. Exatamente. Né? Quer dizer, há algo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, que Deus tem preparado, mas parece que a gente fica assim, querendo estender demasiadamente um tempo aqui, e aí eu fico pensando, por isso que eu fiquei pensando, daqui a pouco a gente vai estar vivendo tanto aqui, chega. Cada um vai chamar assim, o eterno. Isso, exatamente. Obrigado pela dica, viu? Para lançar uma moda aqui, agora não é mais igreja em célula G12, agora é igreja em célula tronco e adulta. Células tronco. Vou lançar uma moda aqui. Não, mas tá jóia, a gente está com quase 50 minutos. Paulo, eu queria te agradecer. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é um tema que dá para a gente explorar mais. Vamos pegar uma quinta-feira à tarde aqui. Um maior prazer. Surgiu uma pergunta aqui, ó, eu vou deixar pendurada, viu? Deixa eu colocar meu outro, eu não tenho jeito. Roberto de Paiva, lá de Extrema, Minas Gerais. Não é exatamente de bioética, mas a colocação que ele coloca aqui, é bom. Pastores e profissionais eclesiásticos podem usar os fundos da igreja para ajudar um membro que entrou em dívidas? Existe uma ética ministerial. Não é exatamente bioética, né? A não ser que ele morra.
Olha, Roberto, eu acho que é uma questão, a gente um dia pode conversar sobre isso, nessa questão da ajuda que a igreja presta, e aí eu fico pensando nisso, tocando um pouco nesse assunto, a gente já vai fechar. Aqui me parece que entra muito essa questão da pessoa jurídica, né? Fundos da igreja, que ele está falando aqui, é da pessoa jurídica. Né? E existe a igreja, que são aquelas pessoas que se reúnem em determinado lugar. Exatamente. E que talvez um ali tenha uma dívida. E aí a questão que ele está perguntando assim, essa igreja pode ajudar ou não? Bom, pessoa jurídica é complicado. Né? Tanto por questões legais, eu imagino, quanto por questões internas, porque isso vai dar um bolo danado. Uma coisa para você pensar. Roberto, a gente um dia vai tratar sobre isso daqui, a gente precisa terminar. Mas obrigado pelo seu e-mail. Eu acho que também, eu saio daqui, pelo menos, né, nessa conversa, desafiado, né, com essa questão da bioética. Porque ela nos ensina, Paulo, sinceramente, como cristãos, a gente dialogar com as outras, com a psicologia, com ciências sociais, com a ciência, com a medicina. Quer dizer, para nós tomarmos essas decisões responsáveis com todas essas áreas, essa é uma discussão multidisciplinar, onde a fé e a espiritualidade não pode ser excluída. E de fato não é nas culturas com as suas heranças. Claro. E eu acho que é um campo que nós precisamos cada vez mais conversar, atuar, discutir em nossas comunidades e fazer parte, com discussões sobre a morte, sobre todas elas, fazerem parte mais ao redor das nossas casas, das mesas, das nossas refeições. Exatamente. Isso daí. Paulo, mais uma vez, obrigado, viu, por você ter descolado essa tarde na sua Obrigado agenda. mesmo. Poder estar aqui com Eu a que gente. agradeço. Privilégio Foi um tempo muito bom. estar aqui. Deus Está aberto a novos convites para vir para Piar? Poxa vida, com o maior prazer. Então, Estarei. vamos conversar. O Paulinho foi um dos que investiu na minha vida, logo no início da minha conversão. Já tinha um prenúncio de médico, ele me viu em substância ainda informe como cristão. Então a culpa é sua. E A pessoa, você tem investiu, parte nesse que negócio. me levou lá para Vencedores. Isso é No a começo da única minha coisa jornada da que- vida cristã. Depois ele quis se tornar meu cunhado, aí tudo ficou melhor. Deus te abençoe, Nelson, Paulo. você é sempre Obrigado, bem-vindo, né? Você é vizinho aqui, Eu que sabe? agradeço estar com Obrigado você, por Fernando, estar com o aqui, Daniel, no papo nosso. enriquecendo o nosso papo. Porque eu costumo dizer que o papo em 3 é sempre melhor que em 2. Então, o Carlos está viajando, o Nelson veio ajudar, porque acho que torna muito mais rica a conversa. Você que está nos vendo, se você achou interessante esse papo, divulga. Daqui em 2 dias ele deve estar disponível na internet para você rever ou então encaminhar para pessoas que você acha que podem se enriquecer com essa conversa. Próxima quinta, se Deus permitir, a gente está aqui com outro papo, outro convidado, outra conversa. Um abraço.